descobri que eu sou um eleito de Deus? Vamos repetir? Como? Tá bom, vamos de novo aí, senão você está perdido. Você não está eleito coisa nenhuma. Vamos lá. Vamos repetir? Como descobri que eu sou um eleito de Deus? Isaías capítulo 41, versículo 9. Vamos ler juntos, bem forte, bem bonito. Porque você está sendo filmado e transmitido pela internet. Vamos lá. Isaías 41, 9. O que diz aí? Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos. E a quem lhe disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Amém. Senhor Deus, derrama graça sobre nós agora. Graça abundante, graça irresistível, graça consoladora. Que o teu Santo Espírito trabalhe na nossa mente, no nosso coração, produzindo convencimento, produzindo também, ó Deus, consolo nos nossos corações. Levanta os abatidos, levanta aqueles que estão desanimados, apáticos, com a vida tediosa. Faz a tua obra aqui nesta manhã, para a glória do teu nome. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. A principal doutrina da Bíblia é a doutrina da eleição. Se você não crê na eleição, não tem problema. Se você não entende a eleição, não tem problema. O importante é que você seja o quê? Um eleito. Um eleito. Não adianta também você ser um hipercalvinista, um estudioso, uma pessoa que compreende a doutrina da eleição e você não ser eleito. Esse versículo, meus amados irmãos, é uma síntese. Deus está dizendo, tu és o meu servo. E alguém para ser servo de Deus, precisa ser o quê? Eleito. Ser servo é uma consequência da eleição. Se não houvesse a doutrina da eleição, Cristo não teria vindo ao mundo morrer na cruz para redimir os seus eleitos. Se não houvesse a doutrina da eleição, o Espírito Santo não teria sido enviado por Jesus Cristo para fazer a obra da aplicação da redenção. Então eu quero que você abra o seu coração e a sua mente para entender o que o texto está dizendo. Porque a doutrina da eleição está presente de Gênesis a Apocalipse. E eu quero chamar a sua atenção. Tu és o meu servo, eu te escolhi. Deus me escolheu por razões que eu desconheço. Porque eu não vejo em mim nenhum motivo, nenhuma razão para Deus ter me escolhido. Deus me escolheu antes de eu nascer, porque depois de nascido eu jamais o escolheria. Deus me escolheu por razões graciosas, por razões incondicionais, porque eu não vejo em mim nenhuma condição para Ele ter me escolhido. Chama a sua preciosa atenção para Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. O profeta vai dizer que ele não somente me escolheu, mas ele me criou. E veja o que está aí no versículo 7. Veja no versículo 7, o que é que diz? A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Ele me escolheu, e ele me fez para a sua glória. Eu sou o vaso, e eu não sei porque o oleiro me fez. Eu não perguntei para ele, nem discuti com ele,
como é que ele deveria ter me feito. Ele me fez. E ele me fez para a sua glória. Chama a sua preciosa atenção para Isaías capítulo 43, versículo 21. Vira a página e vê o que é que diz o texto, o último versículo. O que é que diz aí? Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ele me elegeu, ele me criou para a sua glória, ele me formou para ele. Deus me escolheu, Deus escolheu você para ser dele, para ser propriedade exclusiva dele, para ser a sua possessão eterna. Você não existe para si mesmo, você existe para Deus, para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Você foi criado para celebrar o meu louvor. Você não se fez adorador, Deus fez de você um adorador. Um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Deus, Ele me escolheu, não porque na sua presciência, Ele achava, ou Ele achou que um dia, eu escolheria Ele. Jesus disse para os fariseus e para os escribas: examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Eles estudavam as escrituras, eles examinavam as escrituras, mas eles estavam mortos espiritualmente. E quem está morto espiritualmente não tem livre-arbítrio espiritual. Quem está morto espiritualmente não pode ir a Jesus. Porque se Jesus diz assim: e vós não quereis vir a mim para terdes vida, porque na lógica de Jesus, essas pessoas estão sem vidas e na condição de não ter vida de Deus. Estão inabilitados, incapacitados na sua vontade. Vós não quereis vir a mim para terdes vida. E eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos dessa doutrina maravilhosa. A doutrina da eleição. Da eleição. Como é que eu descubro? Como é que eu sei que eu sou um eleito de Deus? Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo chega na cidade de Tessalônica, depois de ser surrado em Filipos. E chegando em Tessalônica, ele prega o Evangelho durante 3 semanas. E multidão de pessoas se convertem a Deus. Uma igreja nasce em Tessalônica, com novos convertidos. Uma igreja se estabelece naquela cidade, com um trabalho missionário de pregação do Evangelho, durante 3 semanas. O apóstolo Paulo, depois escreve para essa igreja, a partir do versículo 2, do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses: damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, lê comigo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa... Como é que eu reconheço que alguém é um eleito de Deus? Paulo está dizendo: eu reconheço, ou eu me reconheço como eleito de Deus, porque eu criei no Evangelho, eu criei em Jesus Cristo. Eu sou uma pessoa que eu tenho fé, que eu tenho amor, que eu tenho esperança. Aqui nesse texto, o reconhecimento se dá de um eleito de Deus pelo fato dele ser uma nova criatura, uma pessoa regenerada.
Então, se você nesta manhã, se você é crente, você é um eleito de Deus. Se você tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você é um eleito de Deus. E meus amados irmãos, não tem como mudar a teologia bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Paulo está com Barnabé pregando entre os gentios na sua primeira viagem missionária. E eu gostaria que você lesse comigo Atos 13, 48. Atos 13, 48. O que é que diz lá a palavra de Deus? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foi destinado, quem foi predestinado, quem foi eleito, quem foi colocado o nome no livro da vida, vai crer. A fé é consequência da eleição de Deus. Se você crê, é porque você é eleito. E você diz, pastor, mas eu não sei se eu sou eleito. Creia. Renda-se nesta manhã a Jesus. Se coloque diante dele e diz, Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim. Muda a minha vida. Liberta-me dos meus pecados. Me dê a salvação nesta manhã. Muda a minha vida, Senhor. Produz em mim a nova natureza. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Clame a Deus nessa manhã dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me converta. Eu quero que o Senhor mude a minha vida, a minha história. Porque a maior evidência e a principal evidência de que alguém é eleito é a sua conversão. É a sua conversão. E a conversão significa que você foi eleito por Deus para ser salvo. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar algo precioso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 13, ele diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Amados pelo Senhor. Então, a doutrina da eleição não é a doutrina do ódio, não é a doutrina do diabo. A eleição é a doutrina do Deus amoroso. E ele diz assim, porque Deus vos escolheu desde o princípio para salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Assim também, para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um eleito de Deus. E Deus preparou um cenário na sua vida, na sua história. E um dia você ouviu o Evangelho. E essa mensagem do Evangelho, como um chamado externo, entrou pelos seus ouvidos, desceu para o seu coração. E o Espírito Santo, então, de forma irresistível, chamou você. Porque a doutrina da eleição nos ensina que a salvação não é o homem atrás de Deus, mas é Deus atrás do homem. Não é Zaqueu atrás de Jesus, mas é Jesus dizendo para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar na tua casa. Não existe, meus amados irmãos, salvação do homem para Deus. O homem está impotente, inabilitado. Ele só crê, ele só é salvo por causa da eleição. Amém? Então, se você está salvo, se você é crente, você é um eleito de Deus. Aí, você pode ter um raciocínio de crente esquizofrênico, transtornado. E você diz, pastor, se eu estou salvo, vou tirar umas férias. Um ano sabático para o pecado. Vou curtir a vida um pouco, depois eu volto, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Sou um eleito de Deus.
E sabia que tem muito presbiteriano que pensa assim? Muito crente sem vergonha que diz, não, se eu estou salvo. E aí ele odeia o irmão. Ele não se envolve na igreja. Ele não produz nada na igreja. Ele é um sujeito. E eu queria chamar a sua atenção para o que está lá na segunda carta de Pedro. Pedro era presbiteriano. Ele diz aos presbíteros, eu, Pedro, como presbítero. Ele diz. Ele não diz, eu sou da Assembleia de Deus, eu não sou Pedro Batista, eu sou Pedro, um presbítero. E na segunda epístola de Pedro, ele diz assim, no versículo 10, vamos ler juntos? 1:10, segunda de Pedro 1:10, o que é que diz? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pedro está dizendo que o eleito de Deus é alguém que está preocupado, é alguém que está imbuído, é alguém que está procurando diligentemente confirmar a sua vocação e a sua eleição através de uma vida de santidade, de crescimento espiritual. Essa falácia de dizer, eu sou o eleito e eu vou dar uma pecada. Sim, isso não é bíblico. Como é que você identifica um eleito de Deus? Você identifica não somente pela sua conversão, você o identifica também pela sua busca pela santificação. Porque Deus não nos escolheu somente para a salvação, Deus nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Está lá em Efésios capítulo 1. Nós precisamos confirmar todo dia a nossa vocação e o nosso chamado, se nós tivermos uma vida de crescimento em santidade. Mas, meus amados irmãos, em terceiro lugar, como é que eu sei que eu sou um eleito de Deus? Abra a sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Jesus Cristo disse para os seus discípulos, eu não sei porque você tem dúvida da eleição. Jesus Cristo diz o quê? Não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos. Você tem dificuldade de entender isso? Pastor, eu não aceito a doutrina da eleição. Meu irmão, seja o menos razoável, seja burrinho assim como eu, um mínimo de inteligência. Jesus está dizendo, não fostes vós que escolheste. Mas eu não aceito. Meu irmão, deixa de ser cabeça oca. Jesus está dizendo, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. E lá em Marcos capítulo 3, diz assim, que Jesus escolheu a quem ele quis. Ele é soberano. E é tão interessante esse texto, que ele vai dizer aqui algo. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto o quê? Permaneça. A terceira forma da gente identificar um eleito de Deus é o seu compromisso com a obra missionária. É o seu compromisso em ganhar almas para Jesus. Porque esse fruto que permanece aqui são almas que serão convertidas através do ministério de cada crente eleito de Deus, redimido por Deus, santificado por Deus. Todos nós temos uma missão como eleito de Deus. Nós somos uma igreja enviada. Nós somos uma igreja nomeada. Nós temos que pregar o Evangelho. E não há nenhuma incoerência entre eleição e missões. Porque nós só podemos fazer missões. Nós só podemos ter sucesso na obra missionária, porque existe a doutrina da eleição, e porque esses eleitos de Deus foram comprados na cruz do Calvário.
Se não houvesse a doutrina da eleição, Cristo não teria subido ao Calvário, descido ao Hades e ressuscitado ao terceiro dia. Mas porque ele fez isso, há ovelhas de Jesus que precisam ser convertidas. E isso será feito através da igreja, através de missões da igreja. O Deus que predestina os fins é o Deus que predestina o quê? Os meios. Os meios. Quando Pedro é preso injustamente lá em Filipos, e é colocado dentro daquele presídio, e há aquele terremoto à noite, e a família do carcereiro se converte. O que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E diz que toda a casa creu, e que toda a casa foi batizada, e que toda a casa se alegrou, e que toda a casa passou a servir ao Senhor. Aquilo não foi algo circunstancial, não foi sorte, mas foi ação de Deus. Porque Deus já tinha conversado com Paulo, quando Paulo queria, no capítulo 16, no início, querendo ir para Bitínia, Paulo querendo ir para a Ásia, e o Espírito Santo o impediu. E Paulo então tem uma visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo vai para ali como um enviado de Deus. Ele é um instrumento de Deus. Se Deus tem um fim, que é salvar aquela família, Deus tem os seus meios, que somos nós. Antes de visitar a cidade de Jericó, alguns anos antes, Jesus botou na cabeça de alguém plantar um sicômoro naquela cidade. Porque Jesus ia um dia lá. E precisava ter aquele sicômoro. Porque tinha um baixinho, ladrão naquela cidade, precisava se converter. Sabia disso? Deus vai trabalhando no cenário. No cenário. Preste atenção, meu irmão. Se você é um eleito de Deus, você é uma pessoa convertida, salva, você é uma pessoa que está buscando a santificação, você é uma pessoa que tem desejo de falar, de pregar, você é um missionário de Deus. Mas em quarto lugar, eu queria que você abrisse lá em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Versículo 7. 18, versículo 7. O que é que diz aí? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Quarta maneira de você descobrir se você é um eleito de Deus, é se você é uma pessoa de oração. Fomos eleitos para a salvação, fomos eleitos para a santificação, fomos eleitos para uma missão, fomos eleitos para termos uma vida de oração. E essa vida de oração é de dia e de noite. É orar sem cessar. Então preste atenção, se você é uma pessoa que não está orando, que não tem vontade de orar, que não gosta de orar, que não gosta de culto de oração, que não gosta de culto matutino, que não gosta de vigília, você acha a oração uma coisa chata, sem graça, sem atração, você precisa se converter. Você precisa se converter. E eu provo isso para você lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Paulo, um eleito de Deus. E ele se converte no caminho de Damasco, ou ele é convertido por Deus no caminho de Damasco. Atos capítulo 9. O Senhor manda Ananias, dispõe-te, vai à rua direita que se chama
dispõe-te, vai à rua que se chama direita, versículo 11. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Deus está dizendo para Ananias, esse cara que é um perseguidor da igreja, esse cara que matou muitos cristãos, esse rapaz é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido. E você, ao chegar lá, você vai identificá-lo. Porque ele está o quê? Orando. Orando. Irmãos, quem é eleito de Deus, quem é escolhido por Deus, é alguém que está preocupado com a sua vida de oração, com a sua vida devocional, está preocupado em falar com Deus, em buscar a Deus de todo o coração, em clamar a Deus de dia e de noite. E aí, Jesus vai dizer, embora pareça o quê? Demorado. Jesus, o eleito de Deus, foi um homem de oração. Todos aqueles homens que foram escolhidos por Deus, Moisés, Elias, Samuel, Davi, Estevão, Filipe, Paulo, Barnabé, todos os crentes que nós poderíamos garantir, estudando a vida deles, a biografia deles, com todos os seus defeitos e as suas falhas, como nós temos, mas essas pessoas eram pessoas de oração. Fomos eleitos por Deus para oração. Mas você vai dizer, pastor, mas eu não estou muito convencido, não sei se eu sou eleito. Não sei se eu sou eleito. Como é que eu faço? Não sei. Eu tenho esses argumentos bíblicos. Há muita gente que começa a discutir com Deus a eleição do outro. E os índios, pastor Arival? Os índios. Meu filho, você não é nem missionário transcultural, fica na tua aí. Eu quero saber o seguinte, você está salvo? Por que você quer brigar? Você quer discutir teologicamente com Deus? Discutir. Eu pergunto para você, você já está salvo? Aquela pergunta que Jesus fez para o cego, quando o reencontrou lá em João capítulo 9. Crês tu ser Jesus, o Filho do homem? Você já creu? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos resolver primeiro o seu problema. Depois você vai para os tribunais celestes, você pode entrar com habeas corpus, você pode entrar com impeachment contra Deus para afastá-lo do governo do mundo. Você faz o que você quiser. Mas o que você tem que entender é que você precisa resolver esse assunto com Deus. Eu quero terminar citando o apóstolo Pedro. Na primeira epístola dele, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Pedro começa a carta dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E ele está escrevendo para os crentes. Ele diz aos eleitos. E esses eleitos, eles não são deste mundo. Esses eleitos são o quê? Forasteiros. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Forasteiros que estão sendo perseguidos pela dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitina. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus Pai nos elegeu. Em santificação do Espírito para a obediência.
O Pai nos escolheu, o Espírito nos converteu. Mas o Pai que nos escolheu e o Espírito que nos converteu, fez isso por causa da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Deus escolhe, Cristo redime e o Espírito Santo aplica a obra. Esse é o pacto da graça, esse é o pacto da redenção entre as três pessoas da Trindade. Você crê nisso? Crê ou não crê? Você crê que você está salvo hoje, porque Deus escolheu na sua ampla misericórdia salvar você? Mas eu estou preocupado com aquele que está aqui e diz, pastor, será que Deus, Ele quer que eu me salve? Será que Deus... O desejo de Deus, é que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus, na sua soberana vontade, Ele já planejou e Ele já executou o plano da redenção. Se eu tivesse a lista telefônica dos eleitos, eu ia procurar se seu nome está aqui. O meu eu sei que está. Mas eu ia procurar seu nome. Pastor, estou eleito aqui, como é seu nome com A, B, C, D? Eu ia procurar lá se está. Porque diz o seguinte, que quando Jesus Cristo subiu ao Calvário para morrer, Ele sabia por que estava morrendo. Ele tinha o livro da vida. Preste atenção. Se você se converter ou for convertido a Deus nessa manhã, Deus não vai escrever o seu nome no livro da vida. Você vai se converter aqui, hoje, pela manhã, se o seu nome já estiver no livro da vida. E não tem nenhum anjo com um branquinho lá, tirando, apagando seu nome, botando. Não existe isso. Jesus diz, alegrai-vos, porque o vosso nome está no livro da vida. No livro da vida. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus agora? Senhor Deus, nós queremos te adorar. Queremos te louvar. Porque na sua muita graciosidade, o Senhor nos escolheu para sermos do Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos santifica, o Senhor nos dá missão, o Senhor nos põe para orar, o Senhor faz o que quer da nossa vida. O Senhor opera em nós o querer e o realizar. Derrama a tua graça sobre cada pessoa que está aqui nessa manhã, cada irmão nosso que está assistindo pela internet. E que o Senhor possa, nesta manhã, derramar graça irresistível sobre os corações aqui, Senhor. E que o Senhor salve os teus eleitos aqui nesta manhã, para a glória do teu nome, Senhor. E que o Senhor console os teus eleitos, na convicção e na certeza que o Senhor não nos rejeita, mesmo nas nossas crises, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nas nossas fraquezas. A lei do Senhor, o decreto do Senhor, a eleição do Senhor é irrevogável. Louvado seja o teu nome por causa disso. E o Senhor que começou essa boa obra no meu coração e no coração de muitos, o Senhor irá concluí-la para a glória do Senhor. Não permita, Pai, que ninguém que está aqui nesta manhã parta para a eternidade sem uma decisão pessoal contigo.
Essa é a nossa oração, nosso desejo, em nome de Jesus.